Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô, da tenda de Umbanda Caboclo de Bois é Pilintra das Almas. Este é o nosso curso de teologia, uma parceria entre o nosso terreiro e o canal Saberes de Axé. Curso este coordenado por meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe Luíse de Oxum. E o tema de hoje, as 7 linhas de Umbanda. É um tema amplo, um tema bonito, um tema que também traz uma reflexão muito importante. Lembro a todos que alguns vídeos serão o meu áudio com imagens representativas, outros vídeos serão videoaulas com imagem e áudio deste que lhes fala. Bom, eu acho importante, sim, pensar algo. Que muitos já devem ter se perguntado por que há diversas formas de interpretar, de conceber as chamadas 7 linhas de Umbanda. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade ela é muito fluida. A espiritualidade ela não tem amarras, ela tem disciplina, organização. E, nesse sentido, a espiritualidade se manifesta como ela entende que vai ser mais bem aceita, mais bem compreendida em determinado momento, em determinado lugar, por determinadas pessoas, e por isso o trabalho de energização, de equilíbrio, será muito mais efetivo. Então, eu particularmente entendo que por isso que nós temos vários modelos de 7 linhas de Umbanda. Tá? Há alguns autores que inclusive dizem, olha, são 7 linhas principais e o chamado oitavo orixá é o Baluaê. Não sei se todos já ouviram, já encontraram essa referência. Existe uma listagem que eu aproveito nos meus livros, em alguns dos meus livros, e foi organizada pela jornalista Virginia Rodrigues, que traz, ao longo do tempo, várias conformações para as chamadas 7 linhas de Umbanda, inclusive para esse segmento específico, as chamadas, eu chamo assim com mais tranquilidade, 14 polaridades, porque você tem 7 linhas, mais 2 polaridades em cada uma delas. Então, nós vamos falar aqui de 7 linhas da forma como é mais comum, mais conhecida na maioria das umbandas, com variações, e não uma listagem de acordo com um determinado segmento específico. Embora, claro, se esta lista ela envolve a maioria das casas de umbanda, ela está se referindo a uma parcela grande. Mas prestem atenção, não apenas a um segmento, mas a vários segmentos que se valem dessa listagem. Antes disso, porém, 7 linhas de Umbanda. Que bacana! Sobre Umbanda nós já falamos um pouquinho nos 2 primeiros vídeos. Agora falemos um pouco sobre 7 e sobre linhas, não é? Então, o número 7, em diversas tradições espirituais, religiosas e culturais, é considerado sagrado, cabalístico, espiritual. Além disso, são 7 os períodos da vida, os períodos principais, segundo algumas numerologias, as cores do arco-íris, os dias da semana, ao menos no Ocidente, né? As maravilhas do mundo, a primeira listagem, pelo menos, né? Os principais chakras, não são os únicos. Então, esse número 7 nos dá a ideia de perfeição, de espiritualidade, de tudo que é espiritual se organiza em 7. Claro, é uma referência, tá? E na Umbanda nós temos as chamadas 7 linhas, as 7 linhas maiores, ou segundo alguns, principais de trabalho, não é? Principalmente associadas, perdão, essas linhas aos orixás. Claro, são regidas essas linhas por guias específicos de trabalho, e esses guias também remontam a esses orixás tutelares, digamos, de cada linha. É importante perceber que, assim como não há uma rigidez na tabela ou nas tabelas das linhas de trabalho de orixás, as chamadas linhas maiores, também não devemos tentar encaixar os guias e também os Exus e Pombogiras na esquerda, Exus Mirins, etc., nessas tabelas, dizendo, não, o guia-chefe desta linha tem que ser essa vibração que cruza com tal vibração. Não. Existem essas listagens, como eu disse, com grandes variações, mas é importante perceber e respeitar a diversidade. Além disso,
O que significa linha? Linha é agrupamento. Quando nós estudamos mais a fundo, temos também falanges, subfalanges, não é o objetivo desta aula, e nem do nosso curso, que tem uma limitação de encontros, de aulas, é aprofundar a matemática da organização da espiritualidade, como se manifesta de modo geral ou nas particularidades de cada terreiro. Entretanto, eu gostaria sim de pensar que as linhas, elas se dividem em linhas maiores, como as 7 linhas de Umbanda que vamos ver aqui, e, ao mesmo tempo, em linhas chamemos de menores, e não por conta de menos importância, que são, por exemplo, linhas de baianos, linhas de caboclos, linhas do Oriente, etc, etc, etc. Tá? São formas de nós nominarmos essas organizações de trabalho. Mas então, Pai Dermes, quais são as 7 linhas na forma em que são mais conhecidas e ou mais se manifestam nos terreiros de Umbanda? Então eu tenho a primeira linha Oxalá, a segunda Iemanjá, a terceira Xangô, a quarta Ogum, a quinta Oxóssi, a sexta Iori e a sétima Iorimá. Esta terminologia também varia, mesmo por vezes sendo compreendida a mesma estrutura, tá? E também, como eu disse há pouco, existem outras formatações de linhas que eu não vou aqui citar para não confundir com essa 7 que nós lemos agora, mas, repito, é um trabalho muito bonito da Virginia Rodrigues, que eu reaproveito em várias das minhas obras e coloco também no grupo de estudos do WhatsApp como fotos, tá? Não consigo fazer isso aqui nos comentários dos vídeos, mas recomendo como bibliografia principal o livro essencial de Umbanda, de minha autoria, publicado em 2014 pela editora Universo dos Livros, e lá vocês encontrarão um capítulo sobre as linhas de Umbanda, as 7 linhas, essas tabelas, e depois também, claro, outras informações complementares. Então, de uma forma bem simples, e dentro desse modelo aqui que nós selecionamos, né? Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Iori e Orimá, comecemos a falar um pouquinho de cada uma dessas linhas. A linha de Oxalá tem uma vibração que coordena as demais, não é? Oxalá, o pai de todos, né? É a que representa os reflexos da divindade maior, de Deus, como quiserem chamar, do princípio primeiro. Essas entidades costumam falar calmamente, aqui pensando já em entidades que trabalham na linha de Oxalá. Mas pensemos assim, que isso também varia muito porque cada entidade é uma individualidade, tá? Seus pontos cantados possuem grande aspecto místico. Nós temos aqui uma questão de espiritualidade mais do que nunca. Oxalá, né? Segundo alguns autores, raramente as entidades de Oxalá assumem a chefia de cabeça, mas nas nossas vivências em terreiro, nós entendemos que não é bem assim. E mesmo que falássemos de raramente, ou de maioria, ou de minoria, precisaríamos aí usar uma boa e bela pesquisa quantitativa e, ao mesmo tempo, uma boa e bela estatística. Então, repito, não nos prendamos aos nomes dos guias, a quem cruza com quem. Eu tenho outras tabelas aqui também elencadas à minha frente, elencadas aqui nos livros, inclusive de minha autoria, mas não vou lê-las aqui para não ser cansativo, não é? Então, o que vai acontecer de qualquer forma? Oxalá, pensemos, a questão da espiritualidade, a força maior, a irradiação maior, podemos pensar, dividir também os orixás, associá-los aos chakras específicos, então Oxalá, sem dúvida alguma, seria o coronário. Primeira linha, linha de Oxalá. Segunda linha, que é a de Iemanjá, também conhecida como linha d'água ou povo d'água, representa o feminino, a maternidade, a energia geradora. As entidades dessa linha apreciam trabalhar com água, inclusive do mar ou salgado, fixando vibrações de maneira serena. O que nós temos na linha de Iemanjá ou linha d'água, o povo d'água? Apenas as caboclas, apenas outras entidades ligadas a esta linha, as águas? Podemos pensar também nos marinheiros, nas marinheiras e outras entidades de água assim? Não apenas. Nós temos as nossas Iabás, Oxum, Yansan, Nanã, outras Iabás,
também que pertencem a esta linha. Algumas casas trabalham também com outras iabás, como Euá, como Obá, e todas elas, independentemente de se valerem de outros elementos, como Obá e Yansan, também o fogo, elas são associadas à linha d'água e poucas vezes isso é discutido ou lembrado ou até mesmo vivenciado nos nossos terreiros de Umbanda. A terceira linha é a linha de Xangô. Os pontos cantados dessa linha, da linha de Xangô, nos remetem aos pontos de força do orixá Xangô, pedreiras, cachoeiras, montanhas, justiça, a lei kármica, né, a ação e reação, da qual nós falamos ao tratarmos do sistema de crenças umbandistas, a avaliação do estado espiritual, são alguns dos aspectos atrelados a Xangô e a essa linha. Lembrando que na linha de Xangô eu tenho o orixá Xangô e eu tenho as entidades que trabalham sob essa regência. Eu quero aqui abrir parênteses para dizer o seguinte: o que é a regência, não é? O que é a coordenação, digamos assim, o que, que é a atuação. Os nomes variam muito e eu não vou me prender a isso aqui, mas eu quero dar um exemplo muito interessante. Se você pensa, e também há variações nessas regências, mas se você pensa assim, caboclo cobra coral, ele vem na linha de Xangô, mas qual é a regência dos caboclos? Oxóssi? Então eu tenho como Oxóssi, eu vou usar aqui uma terminologia do mundo corporativo, eu não gosto muito, mas Oxóssi é como se fosse o presidente da empresa. E Xangô, como se fosse o gerente daquela unidade. E o caboclo cobra coral é o diretor, é o responsável, ou é o funcionário, enfim, tem várias formas de eu entender que está trabalhando sob a gerência de Xangô e sob a presidência de Oxóssi. Entenderam? Agora, como cada caboclo, vamos pegar o exemplo de um caboclo, como cada caboclo vai identificar essas regências, quem rege quem, isso varia muito, porque eu não posso também pegar uma tabela e achar que todo caboclo chamado de X, ele vem na regência, ele é regido por Oxóssi, evidentemente, mas vem na irradiação do orixá Y. Então, regência e irradiação. Agora estou sistematizando mais ainda. Caboclo cobra coral, geralmente, a regência de Oxóssi, sim, claro, a irradiação de Xangô, tá? Mas pode haver variações, evidentemente, claro. E pode haver, não? Ah, né? A quarta linha que nós temos aqui é a linha do orixá Ogum. Ogum protege as batalhas da vida, toma a frente das demandas, da fé e de tudo que nos aflige. É a linha do guerreiro místico e espiritual. Os pontos cantados e as preces relacionadas a essa linha evocam as lutas, as batalhas, a determinação. Ogum é o orixá mediador, o orixá dos choques kármicos, aquele que rege caboclos que andam de um lado para o outro, que são enérgicos, vivazes e que falam de maneira vibrante e decisiva. Repito, não quer dizer porque o caboclo anda para lá e para cá, ele é bastante intenso, que ele tem a a irradiação de Oxóssi, não necessariamente. Outra situação para a gente pensar, nós estamos falando de linhas regidas por orixás, linhas de orixás, né? Mas nós não estamos, 7 linhas principais, mas nós não estamos falando ainda dos orixás. De qualquer forma, pensemos assim: Xangô representa a justiça divina e Ogum representa a sua aplicação. O machado, principalmente o machado bipene, né? Quer dizer, com dois lados, lembra a balança da justiça. Ogum com sua espada lembra a aplicação desta lei. Sua espada, seu facão e sua lança, como quiserem, dependendo da atuação, da simbologia, da qualidade, enfim. Agora, o que eu também gostaria que vocês pensassem é o seguinte: aparece nessa reflexão que Ogum é o guerreiro místico, quer dizer, não é o que vai destruir, matar, não é isso. Quando tratarmos dos orixás, nós vamos ver leituras equivocadas que fogem ao simbólico, fogem àquilo que é a espiritualidade, mesmo ao mitológico, para ser interpretado como literal, ao pé da letra, portanto. Não. Porém, assim como no caso de Xangô, voltemos à linha anterior, aprende-se que não se deve pedir justiça a Xangô porque nós não temos a visão completa do que seja justiça, e por vezes pediremos contra nós mesmos. Nós devemos pedir firmeza e pedir justiça no sentido de que aconteça o melhor, o mais equilibrado para todos os envolvidos e não, portanto, injustiças.
No caso de Ogum, a situação é semelhante. Temos que pedir quebra de demandas? Sim, mas podemos e devemos pedir principalmente que Ogum nos livre daquelas energias negativas, daquelas energias deletérias, que nós mesmos criamos e movemos contra nós mesmos. Então a luta de Ogum é muito grande, porque ela pressupõe o autoconhecimento, né, de cada um de nós, tá? Que está pedindo a sua ação, a sua força, o seu axé. Quinta linha, nós temos aqui Oxóssi. Oxóssi que é, por sua vez, o caçador das almas, não só o provedor, não só o caçador que nos traz prosperidade e fartura, mas ele caça as almas perdidas e ele traz conhecimento, né? Seus pontos cantados evocam a natureza e sua espiritualidade, notadamente a das matas. Vejam que interessante que no calendário da maioria dos terreiros de Umbanda, nós temos a abertura do ano com Oxóssi, sincretismo São Sebastião, claro, influência do catolicismo, o calendário, a semana, etc e tal, mas também o calendário de festas, santos católicos, o sincretismo está aí bastante evidente. De qualquer forma, por esse calendário, por essa tradição, que se distancia da tradição africana em muitos aspectos, mas em outros mantém a tradição africana. Nós estamos agradecendo a fartura, a prosperidade, portanto, a colheita, portanto, a mesa farta, a caça, a pesca e tudo mais. E Oxóssi também, nós vamos discutir isso ao tratarmos de sincretismo e dos orixás. Ele é um orixá que na Umbanda acaba amalgamando outros orixás da mata, da macaia, se preferirem, né? Um termo de origem bantu. Então, o que vai acontecer? Ou com o angolês, se preferirem. O que vai acontecer? Oxóssi, nós abrimos com Oxóssi porque nós estamos agradecendo e pedindo fartura para o ano. E a força dos caboclos, né? Oxóssi Orixá, os caboclos, as entidades que descendem, que evocam, que trazem a força da nossa ancestralidade dos povos originários daqui, né? Do que hoje se chama Brasil, das Américas de modo geral, ancestralidade essa que não está no passado. Não existe nada mais atual do que a ancestralidade, porque ela vibra em nós. Então, começar o ano litúrgico na Umbanda com essa força, com esse axé de Oxóssi, dos caboclos, das caboclas, dos curumins, das cunhantãs, etc., dos pajés, é muito importante, é muito forte para nós, não é? E é uma das características muito grandes da Umbanda. Por quê? Porque depois nós teremos um encontro em que trataremos do tripé da base da Umbanda, que está em caboclos, pretos velhos e crianças. Claro que há outros guias, evidentemente, e com tanta atuação e tão fortes quanto. Mas nós temos esses três de forma especial, né? Formando esse tripé, formando essa base, e os caboclos é um dos pezinhos, digamos assim, é um dos constituintes desse tripé, dessa força. Muito bem, nós temos aqui agora a linha de Iori. O que é a linha de Iori? A gente pensa na Ibejada. Atenção, Ibejis, Erês e Ibejada são conceitos diferentes, por vezes misturados até, mas são diferentes e depois nós vamos, num outro momento, numa outra aula, tratar disso, tá? Dessas diferenciações, desses conceitos. Esta linha, de modo geral, ela traz as crianças, né? São espíritos evoluídos que se manifestam como crianças serenas ou um pouco vivazes. Ah, eu conheço. A maioria gosta de se sentar no chão, outros de andar para lá e para cá, apreciam doces, seus pontos cantados ora são alegres, ora são tristes, com constantes evocações ao papai e à mamãe do céu. É muito interessante quando a Ibejada, né, conta suas histórias, algumas são muito tristes, dolorosas. Nós também vamos refletir mais adiante sobre o fato de que algumas entidades se manifestam como eu fui encarnado e outras como seres naturais. Alguns segmentos e casas aceitam apenas, não, toda criança foi encarnada, ou não, todos são seres naturais, e outras que aceitam as duas conformações. Em outro momento trataremos disso. As crianças ensinam ao mais sisudo dos médiums e ou aos irmãos da assistência, ou visitantes, melhor dizendo, a importância da alegria, da leveza, do lúdico, do despertar e dos cuidados para com a criança interior. Olha aí, tão negligenciada, né?
Além disso, nos lembram o respeito às crianças encarnadas conforme o conselho do próprio Mestre Jesus, eu chamo de mestre, né? Quando pede que deixem as crianças chegar até ele. Olha aí que importante. E por que é importante? É importante porque a espiritualidade, ela está no cotidiano, tá? Ela está no cotidiano. Então aqui não é o tema de hoje, mas pensemos, de que adianta eu firmar a vela para a ibejada, ou então para os ibejis, eu achar bonitinho o erê, como eu disse, são conceitos diferentes, nós veremos mais adiante, embora eles apareçam às vezes na Umbanda como sinônimos. Do que adianta eu fazer tudo isso e espancar as crianças? Então nós temos que aprender a ser mais sensíveis, não é? Não só com as crianças, mas aqui é o exemplo dado a partir do cotidiano, tá? Nas gírias de alguns templos dão consulta, em outros não dão não. Isso depende de cada casa, né? Em outras interagem, conversam, benzem e cruzam os presentes. Sempre alegram e purificam o ambiente. Aqui cruzam os presentes, as pessoas presentes, os visitantes, mas também os presentes que eles ganham ou presentes para serem dados para outras pessoas. Se dão consulta ou não, isso depende de cada casa, mas pensemos que as crianças não são bobinhas como se pensa, não, tá? A linha é chamada de Ori e Ori, e não necessariamente Iori é visto como uma entidade, embora possa ser assim interpretado em algumas casas, ou ter alguma criança que adote esse nome. Em suas festas, em algumas casas, né, por influência dos cultos de nação, é servido caruru, primeiro aos espíritos da linha de Ori, depois às crianças encarnadas presentes, sendo que todos devem comer com as mãos. Quem não quer, quem não pode, claro, tudo bem, né? Depois o caruru é servido aos adultos que comem com talheres ou, se preferirem, também com as mãos. Esse ritual das mãos é muito bacana, muito bonito, porque evoca a infância, além de outras abordagens, embora essa seja a principal, né? A infância, o que eu quero dizer é que há outras coisas que a gente faz no terreiro, em ritos iniciáticos também, conforme a linhagem, a abordagem da Umbanda ou não, que evocam a infância, por isso que são materiais específicos. E aqui as mãos é mais do que nunca, né? E a nossa última linha, que é a chamada linha de Orimá. A linha de Orimá, da mesma forma, e Orimá não precisa ser interpretado como um espírito, embora muitas vezes possa um preto velho, uma preta velha trazer esse nome, digamos assim. Na linha de Orimá, ou linha das almas, magos da luz, por meio de mirongas, trazem luz, amparo, conforto a todos. Apreciam trabalhar com diversos elementos, dentre eles fumo e fumaça, fixando bons fluidos e eliminando os maléficos. São eficazes auxiliares de outros guias e raramente assumem a chefia de cabeça. Isso também é relativo, aqui eu tenho nas minhas notas, nas minhas publicações, entretanto, nós precisaríamos fazer um levantamento estatístico, porque há várias casas em que o guia-chefe é um preto velho, ou de alguns médios, porque na nossa casa, inclusive, existe essa abertura, não é porque o caboclo é o guia-chefe da casa, o caboclo jiboia, que o guia-chefe de uma mãe não possa ser uma preta velha e da outra mãe uma cigana, tá? As atitudes, as palavras, os conselhos dos pretos velhos, pais e vovôs amorosos, bem como seus pontos cantados, nos convidam à humildade, ao perdão, ao auto-perdão e a assumir novas posturas diante da vida. Isso não é submissão, viu? Isso não por exemplo, deixar que os outros machuquem, não, é você não se deixar contaminar pela energia deletéria que o outro traz. Isso é o perdão e o auto-perdão. É você se colocar como protagonista da própria história, tá? Quando o pai Antônio se manifesta e diz, né, na Tenda Espírito Nossa Senhora da Piedade, naquela sessão primeira, que ele ia sentar num cantinho, porque era lugar de negro se sentar e não do branco. Ele não está sendo preconceituoso, é dentro de um conceito de humildade, dizendo, não, aqui tudo bem. Mas é claro que nós podemos repensar essa situação, nós podemos repensar essa história e ressignificá-la, que é o que eu estou buscando fazer aqui, tá? Vamos pensar também que nem todo preto velho foi escravizado. Muitos não foram escravizados. Nós temos nessa linha também vários mestres afro, griots, né, contadores de histórias, sábios, e nem todos foram escravizados. E nem todos foram escravizados, e certamente há espíritos também que vêm nessa linha, na linha dos pretos velhos, que
foram, por exemplo, senhores de escravizados. E depois de desencarnados, tomaram tenência, como se diz, e como uma forma, dentro da lei de ação e reação, não como vingança, mas como justiça e aprendizado e trabalho amoroso. Olha, eu vou vir agora na linha dos pretos velhos, naquele formato, naquela roupagem fluídica, que quando encarnado eu tanto desprezei e maltratei, para eu me depurar, para eu, aí sim seria um caso de depuração, né? Nem toda encarnação é depuração, nem todo gesto, nem toda escolha, né? Mas eu vou fazer isso para aprender mais, para consertar um pouquinho do muito erro que eu fiz. Então é algo muito bonito. Quando eu estive em Portugal, eu sei que Pai João, que tem a humildade de trabalhar com esse médium, disse isso, palavras minhas agora, né? Que estava escutando falas, jeitos de falar, né? O sotaque, que eram ouvidos aqui por conta dos senhores muitas vezes. E hoje há uma união maior, e havia, né, naquela gira, naquele contexto que ele explicou, uma junção. Isso não significa que não temos preconceito racial, que não temos racismo religioso, mas que estamos buscando sim equilibrar mais as coisas de várias formas, com vários instrumentos. Para encerrar esta aula, eu gostaria de cantar um ponto de 7 linhas, como cantamos na nossa casa. Vocês vão perceber que nem todos são evocados, mas todos são homenageados na abertura com as saudações, etc. e tal. E quando nós cantamos o ponto, embora nem todos sejam nominados, todos são evocados, não é? Nós trabalhamos com determinados orixás que não aparecem também neste ponto, quando fazemos outras formas de saudação, aparecem, e aqui, claro, o ponto está adaptado à nossa casa. Auê, Pai Oxalá, salve a Umbanda, salve todos os orixás. Auê, Babá, Auê, Pai Oxalá, salve a Umbanda, salve todos os orixás. Salve Xangô, ele é rei lá nas pedreiras. Salve Oxum, rainha das cachoeiras. Iemanjá, guerreira mãe Ansã. Salve a Totô, oi Saravá, vovó Nanã, Pai Oxalá. Auê, Pai Oxalá, salve a Umbanda, salve todos os orixás. Auê, Babá, Auê, Pai Oxalá. Salve a Umbanda, salve todos os orixás. Salve Ogum, guerreiro de minha fé. Jiboia e Iara, salve as folhas da Guiné. Oni beijada, pretos velhos quimbandeiros. Saravá todos os Exus e as pombogiras do terreiro. Pai Oxalá, Auê, Pai Oxalá. Salve a Umbanda, salve todos os orixás. Auê, Babá, Auê, Pai Oxalá. Salve a Umbanda, salve todos os orixás. Salve o ponto, salve as 7 linhas, salve você que está acompanhando o nosso curso e esta nossa terceira aula. Abraço, gratidão e axé.